Salve, salve, rapaziada. Bom dia pra nós. Hoje num horário diferente, porque ontem eu cheguei tarde do jogo e não dava pra fazer o vídeo ontem. Vamos aí falar um pouquinho de Corinthians 0, Vasco 0, mas antes, se inscreva no canal, curte, compartilha. Estamos com 150 inscritos. Vamos tentar chegar hoje a 155. Então, passou aqui, viu o vídeo? Se inscreve, curte, compartilha, vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena que a gente está no começo do projeto, mas ano que vem tem muita coisa, muito campeonato. A gente está com várias ideias aí para colocar em prática, certo? Então vamos lá. Corinthians 0, Vasco 0, onde o Corinthians ontem, mais uma vez, no seu modelo Corinthians do ano todo. Não jogou absolutamente nada, time apático, time sem criatividade, time sem postura de final de campeonato, mesmo com toda a atmosfera que foi criada na Neoquímica Arena, 47 mil pessoas, quase 48 mil pessoas empurrando o time, mas ontem, mais uma vez, o time não jogou nada. Dorival Júnior sem repertório nenhum para variar, sem repertório nenhum. O primeiro tempo onde o Corinthians quase não consegue sair de trás, quase não fica com a bola. Teve só o gol anulado, que é uma menção honrosa. O único que escapou ontem para mim foi o Gustavo Henrique, que corrigiu as merdas da defesa toda ontem. Tá muito bem o Gustavo Henrique. Agora, de resto, do lado do Corinthians, no primeiro tempo, ridículo. Um primeiro tempo onde não dá um chute no gol, um primeiro tempo onde não pressiona o adversário, não conseguia trocar 4 passes com tranquilidade, sempre parado, um time estático, não se movimentou. O Diniz encaixotou o meio de campo lá e o Garro sem ritmo, tá machucado, sei lá, sumiu do jogo, sumiu, que é o ponto de desequilíbrio do Corinthians, ele sumiu no primeiro tempo ontem. Yuri Alberto, a bola não chegou nele, mas além disso, ele nem fazia a pressão que ele costuma fazer, marcar na frente, correr o tempo todo, e nem isso ele fez. O Memphis também, uma vez só no primeiro tempo, que ele pega uma bola de trás e acerta um passe, que o Corinthians criou um pequeno perigo, mas pressão, abafa, a defesa do do goleiro do Vasco, o Corinthians não deu trabalho. Então, um primeiro tempo do lado do Corinthians extremamente abaixo da média para uma final de campeonato, porque a média, infelizmente, do Corinthians esse ano vem sendo essa, em jogos apáticos, jogos onde parece que os jogadores não estão nem aí, os jogadores não querem saber de nada, essa vem sendo a média do Corinthians no ano, esporadicamente. O Corinthians faz um tempo bom, um jogo bom, um jogo que encaixa, mas infelizmente esse ano para o Corinthians essa tem sido a média do time. Pro lado do Vasco no primeiro tempo, o Diniz, eu acho que depois da família dele, eu sou o maior fã do Diniz, independentemente se ele vai ganhar título, se ele vai perder jogo, se ele vai tomar goleada, se ele é desequilibrado. Eu gosto da ideia de jogo que ele tem. A ideia, independentemente do time que ele tem. Se é fraco, ele não pegou um time forte na carreira ainda. Só pegou time fraco que ele consegue montar e ele faz bons trabalhos. Então ontem no primeiro tempo do Vasco, ele simplesmente colocou o time do Vasco dentro do campo do Corinthians. Ah, o Vasco também não criou nada? Tudo bem. Mas o Vasco se pôs dentro do campo do Corinthians, pressionando a saída de bola. Quando ficava com a bola, toques rápidos, tentando envolver o Corinthians, mas por conta da falta de qualidade, o time não consegue desenvolver, criar pressão, criar oportunidade, como foi o Cruzeiro aqui no primeiro tempo. Mas o Diniz e outra coisa, aquele papinho, saída de bola do Diniz. Ontem a impressão que deu, Dorival se assustou 2 vezes quando ele viu que o Diniz colocou o time dentro do campo dele e no primeiro tiro de meta, que o Léo Jardim bate a bola para frente, parece que bagunçou a cabeça do Dorival. E agora, eu vou fazer o quê?
Vou marcar como? Então, assim, o Diniz ele deu um jeito de prender o Mateuzinho e o Bidu. Ontem, no primeiro tempo, foi nítido. O Mateuzinho com espaço para subir, para dar opção. Ele dá 2 passos para frente, ameaça, fica com medo, dá 2 passos para trás e recua. O Corinthians precisa voltar todo, jogar pelo meio. Ou seja, o Diniz conseguiu anular as saídas do Mateuzinho e do Bidu, também que vem bem, mas ontem não conseguiu fazer nada, mal na marcação também. Enfim, um primeiro tempo bom do Vasco, que foi para a Neoquímica Arena para tentar controlar, para tentar sair vivo, saiu vivo, controlou o primeiro tempo, jogou do jeito que ele sabe, não ficou retrancado, toques rápidos, mas esbarrou na falta de qualidade para fazer uma pressão, para dar trabalho para o Hugo. Mas a impressão que deu na Neoquímica Arena era que o Vasco ia fazer o gol a qualquer momento. No segundo tempo, pro lado do Corinthians, quando a gente imaginou que o Dorival iria mudar, né? Porque ele é pago para isso, para mexer, ele é o técnico do time. A gente é torcedor, a gente na arquibancada ontem, em 8 minutos, 9 minutos, a gente tentou arrumar nós torcedores ali conversando, a gente tentou arrumar, todo mundo ali foi nítido que o primeiro tempo do Corinthians foi grotesco. E aí a gente tentando arrumar, arrumou umas 15 soluções, umas 10 soluções ali pro Dorival mexer nesse time para ver se dava certo. Tentar voltar com o André no lugar do Bidon, que é um morto-vivo, para ganhar o meio-campo. Corinthians sem meio-campo nenhum, Ranieri não conseguindo marcar ninguém, Bidon morto, Garro com problemas, não conseguindo ajudar em nada, o Martinez um bobão para variar, mas a gente pensou no André, a gente pensou no Vitinho, no lugar do Yuri ou do Memphis, a gente pensou no Carrilho, no lugar do Martinez, aí eu voltaria com Carrilho, voltaria com André e voltaria com Vitinho. Sairia Yuri, sairia o Martinez e sairia o Bidon. Aí o meio campo ficaria com André, Ranieri, Garro, André, Ranieri, Garro e Carrilho. 3 volantes. O Carrilho não marca tanto. Ficava André e Ranieri para marcar, o Carrilho para saída de bola e o Garro tem um pouco mais livre para poder ver se entrava no jogo e colocava o Vitinho do lado do Memphis para aproveitar a velocidade que ele tem sempre que ele entra tentando fazer algo novo. Mas, o que o Dorival fez? Porra nenhuma. Voltou com o mesmo time, tava legal. Tanto não tava legal que com 6 minutos ele já mexe. Coloca o Carrilho. E para variar, o Carrilho, ele conseguiu colocar o Carrilho tava parecendo que ele tava jogando de terceiro zagueiro. Terceiro zagueiro. Se é o Diniz que faz uma merda dessa, o mundo cai na cabeça dele. Ou seja, não deu nada. O time voltou pior. O time voltou pior. Sem postura, sem pressão alta, sem jogadas pelas pontas, o Garro continuou sumido. E aí ele mexeu no Garro, colocou o Vitinho é o único que tentou alguma coisa. Aí ontem não era para ter tirado o Memphis, era para ter tirado o Yuri, que deve estar com algum problema, porque ele não consegue nem andar, não está conseguindo nem andar. Então colocou o Dieguinho lá no final com o Yuri, mas as duas, quando o Vitinho entrou de um lado, o Vitinho tentou alguma coisa, não conseguiu, o Dieguinho conseguiu criar uma jogada no final do jogo lá, que deu um chute fraco no gol, mas muito pouco, o Corinthians apresentou muito pouco ontem. E pelo lado do Vasco, o Vasco voltou da mesma forma, controlou o jogo o tempo inteiro. O Vasco controlou o jogo o tempo inteiro. O que se propôs a fazer, o Vasco foi muito melhor. E se tem um pouco de qualidade, o Vasco ganha o jogo ontem na Neoquímica Arena. O jogo está aberto, futebol é isso, 0-0. No Maracanã vamos ter 70 mil pessoas lá, 4 mil corintianos, vamos ver o que vai dar. Esse time do Corinthians ele não tem um aspecto para
para disputar um jogo como se fosse guerra, claro, ganhou do Palmeiras, precisa jogar desse jeito. Contra o Vasco não precisa de tanto. O time do Corinthians é melhor que o Vasco, mas precisa de postura. Como eu falei na terça-feira, o Diniz, ele encoraja os jogadores dele. Ele não vai mudar o time dele. E eu acho que ele vai para cima assim do Corinthians. Pode ser que isso dê certo. Claro, se o Galo estiver na partida, se o Yuri estiver na partida, se o Memphis estiver na partida, se o Mateuzinho e o Bidu perder o medo, pode ser que isso seja uma vantagem para o Corinthians. Mas pro Vasco, o Vasco vai muito vivo pensando pelo lado do Vasco, o Vasco veio aqui, controlou a partida, jogou como quis e agora vai pro Maracanã. Empate, vantagem de jogar em casa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda acho o Corinthians favorito, eu ainda acho que o Corinthians será o campeão da Copa do Brasil, mas precisa mudar a postura. E pro lado do Vasco, com certeza a torcida vai confiante pro jogo, vai estar esperando uma final dessa há muitos anos, vai criar um ambiente muito louco lá no Maracanã e vamos ver o que dá. Tá totalmente aberto. Agora, se eu achava que era 60-40 para o Corinthians, agora, pelo fato do Corinthians ser melhor, agora eu acho que tá 50-50, tá tudo em aberto e vamos ver o que vai dar, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreva no canal, curte, compartilha, ativa o sininho e vamos ver o que teremos de notícias aí durante o dia. Se aparecer algo relevante que mereça uma opinião, a gente aparece aí, tá certo? Vamos que vamos. É nóis, um ótimo dia para todos.